nessa, meu povo. Vamos trabalhar alguns tópicos aí. Eu tinha mandado esse material porque eu até achei que ficaria disponível para vocês. E até eu deixei o material preparadinho para a gente só fazer a anotação ali quando fosse necessário, mas tudo bem. Eu sempre vou trabalhar em revisão na minha vida, não tem jeito. Aqueles assuntos que eu sei que são extremamente pesados para a nossa prova. Então é uma coisa que eu não vou deixar de lado. Mas dentro desses assuntos que eu sei que são mais pesados, eu vou pegar um pouco mais pesado do que o normal. Então nós vamos falar sobre algumas coisinhas hoje, começando carinhosamente falando sobre o que menos cai em prova é licitação. Você sabe que a OAB não é muito fã de licitação, mas ela adora contratos. Então eu queria falar com você rapidamente umas questões sobre contratos, só por uma questão de lógica, em relação a assuntos ligados a serviços públicos, tal, tudo que a gente pode falar, tá, desse assunto contratos administrativos. Primeira coisa importante para a gente sempre lembrar, que é uma coisa que normalmente a nossa banca gosta de falar, todo contrato tem como formalidade, o contrato administrativo, ser por escrito. Necessariamente o contrato tem que ser escrito para poder ser formalizado de forma devida. Mas lembre-se que existe uma previsão na nossa lei do formato de verbal, da possibilidade de contratação verbal. Então lembra como é que é a regra? Desde que seja até 5%, né, do valor, o menor valor estabelecido para o procedimento licitatório, que seria 5% dos 80 mil do convite, também conhecido como R$4.000, né? Então até 4 mil, beleza, desde que seja para pronto pagamento e desde que seja também para entrega imediata do material adquirido, ou seja, uma prestação efetiva. Então, só para lembrar esse primeiro detalhe, formalidade de contrato, sempre por escrito, com exceção 5% do valor do convite, do menor valor para convite, pronto pagamento e entrega imediata, né, ou execução imediata. Aí nós permitimos sim, pós-procedimento licitatório, um contrato administrativo meramente verbal. Outra coisa importante em relação a contratos, você sabe mais do que eu, são as cláusulas exorbitantes. Até porque, quando você fala em cláusulas, pode cair questão dentro de licitação, dentro de serviços públicos. Tem vários assuntos ali que eu tenho que aplicar essa questão das cláusulas exorbitantes. Lá eu tenho o poder de fiscalização, lá eu tenho o poder de aplicação de penalidade, lá eu tenho o poder de alteração unilateral de contrato, a rescisão unilateral de contrato, a ocupação temporária dos bens. Dessas 5 cláusulas clássicas previstas na nossa Lei 8666, eu queria focar com você em algumasinhas delas aí. A primeira é a chamada alteração unilateral de contrato. Você lembra aquela regra básica? Após o contrato firmado, a administração pública ela pode sim alterar o contrato estabelecido quanto ao valor ou quanto ao projeto. Não existe possibilidade de alteração de contrato quanto à cláusula financeira ou cláusula remuneratória. Pensamento simples. Eu faço um contrato para uma construção, para uma obra. Vamos lá para uma obra simplista. Vai construir uma ponte lá de, sei lá, uns 50 quilômetros, uma ponte pequenininha, bem miserável. E a gente estabelece o valor do contrato em R$500 mil. O que você consegue extrair dessa informação? 50 quilômetros, R$500 mil, a cada quilômetro a cláusula financeira é de R$10 mil. Então, cada quilômetro construído rende R$10 mil para o cara contratado. Pode a administração pública mexer nessa cláusula específica? Eu quero pagar 8 mil, quero pagar 7. Essa não. Mas nada impede que a administração chegue e informe o seguinte, queridão, 50 não, eu preciso construir 60. Ou o contrário, 50 não, eu preciso construir só 45. Está avisado. Não é pode ser, né? Tá avisado. A alteração unilateral de contrato tem essa característica. Eu não vou depender da outra parte concordar. Eu não tenho que esperar a anuência de ninguém. Claro que essa regra tem limite. A alteração para ser unilateral e ter eficácia, ela pode ser para até 25% de acréscimo ou 25% de decréscimo, tanto quanto ao projeto quanto ao valor. Lembrando aquela exceção, que é isso que a gente gosta, né? Se for reforma de edifício ou equipamento, esse valor do acréscimo pode chegar até 50%. O decréscimo se mantém em 25%. Então, de regra, a alteração para ser unilateral com eficácia, produzir efeitos necessariamente de verdade, 25 para cima, 25 para baixo. Isso sem perguntar nada, é só avisar, estou trocando, parceiro, estou mudando. Agora, se for reforma de edifício ou reforma de equipamento, necessariamente o acréscimo pode chegar até 50, o decréscimo continua em 25. Se uma questão te afirma que pode ser feita alteração de contrato acima desses limites, até pode, desde que ele te diga que essa alteração é bilateral.
Porque a regra limite é para alteração unilateral, sem perguntar nada. Mas se eu quiser trocar, sei lá, aumentar em 80%, basta conversar com o contratado. Se ele aceitar, se for para cima, é claro, se for para baixo, nunca, mas basta você conversar e fazer bilateralmente. Lembrando que eu sempre tenho que respeitar o princípio do equilíbrio econômico-financeiro. Se eu estabeleço 50 quilômetros, 500 mil reais, 10 mil por quilômetro, se eu aumento para 60, eu sou obrigado a pagar 600 mil. Uma questão de lógica. Se eu diminuo para 40, eu também não vou permitir enriquecimento ilícito. Eu desço para 400 mil. Beleza? O que acontece com aquele material que foi comprado e o projeto foi alterado para baixo? Eu já comprei material, estava tudo separadinho para construir 50. O que vai acontecer com esse material excedente? A administração pública vai indenizar. Mas ela indeniza no valor da nota, não é no valor que o cara quer. Tem que apresentar notinha, bonitinho. Pode ser superfaturada, a lei não fala nada, né? Tô brincando, pode ser, né? Quem estiver vendo não leve isso a sério. Você pode colocar lá, tranquilinho, valores, né? Mas desde que seja o valor da nota, tá tudo certo, beleza? Isso é alteração lateral de contrato, sempre respeitando o princípio do equilíbrio econômico-financeiro. A segunda coisa que eu quero falar com você é sobre a rescisão unilateral de contrato. Porque você sabe que a administração também, Deus é tão bom, né? Quando inventaram cláusula exorbitante, a vida ficou tão boa. Eu posso chegar e falar, obrigado por tudo que você fez e vai para casa do chambralho, né? Acabou o nosso contrato. Eu tenho duas possibilidades. A encampação. Encampação é aquele procedimento de extinção de contrato em que não necessariamente existe a irregularidade. Aliás, nem existe. Está tudo certo. O contrato está sendo respeitado. O concessionário ou o contratado, que aí depende do que você está tratando, tá tudo bonitinho. Eu nunca vi ninguém respeitar tanto cláusula contratual quanto esse cara. Só que, infelizmente, o interesse público exige a retomada do serviço pelo Estado. Então, aquele requisito básico, a encampação, tem como grande motivo o interesse público. Comprovado o interesse público, eu dependo de autorização legislativa. Porque a encampação exige indenização prévia. Então, a autorização legislativa me tem essa marca de vou precisar indenizar. Eu estou acabando o contrato antes do tempo, né? Tem alguma coisa errada aí, né? Então, necessariamente, eu preciso fazer esse pedido de autorização para poder indenizar. Isso na encampação. No caso da segunda possibilidade de rescisão, a gente tem a caducidade. A caducidade, necessariamente, é aquela rescisão unilateral de contrato em que há irregularidade contratual. Seja descumprimento de cláusula, seja desrespeito à prestação do serviço ou do contrato estabelecido, seja o não uso do material previsto em contrato, seja o que for. A ideia é, se eu tenho irregularidade, se eu tenho desrespeito em contrato, a administração poderá decretar caducidade. A pergunta é muito simples. Se é caducidade com irregularidade, é uma punição, perfeito? Se é punição, eu posso fazer sem realizar um procedimento administrativo anterior? Não, né? Então, se tem irregularidade, eu preciso realizar um procedimento administrativo. Classicamente, a gente fala da intervenção. Nomeia esse interventor, o cara tem 30 dias para levantar documentos necessários para comprovar a suspeita. É aberto um procedimento administrativo, esse processo pode durar até 180 dias. Depois disso, ou arquiva, devolve e indeniza eventuais danos, ou decreta caducidade. Então, a intervenção tem um período máximo de 210 dias. 30 dias com o interventor atuando, levantando documentações, e 180 dias com um processo administrativo devidamente instaurado. Pode resultar na caducidade. Lembrando que, como a caducidade é uma ação de rescisão unilateral, eu não preciso do poder judiciário, né? É via administrativa. Posso usar o judiciário? Posso, mas não preciso. Não se esquece também que o direito administrativo não é tão escroto. A gente fala assim, judiciário que se exploda, mas se eu precisar dele eu vou procurar. A gente também não é tão canalha, né? Até porque a gente está falando de irregularidade. Lembre-se que o tio Luiz Alberto, ou seja lá, o professor Mauro, qualquer drogado, qualquer pessoa maravilhosa que deu aula para você de constitucional, porque quem dá aula de constitucional não merece respeito, né? Digo isso porque eu fiz minha vida no direito constitucional para depois mudar para vida mansa, que é o administrativo. Ninguém merece respeito nessa área. Você aprende ali o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, né? A lei não poderá afastar da prestação do poder judiciário a lesão, ameaça de direito. Aquela frase clássica, babaca, boba, que você já sabe. Se tem lesão ou ameaça a direito, necessariamente eu tenho o poder judiciário.
Nesse caso, teria uma lesão contratual, uma ilegalidade, uma irregularidade. Então, eu posso estabelecer a caducidade contratual mediante procedimento judicial. Não precisam, né? É muito mais rápido você assinar um documento e acabou. Mas pode ser. Só para fazer um paralelo, também não é só o concessionário ou o contratado que pode desrespeitar o contrato. O poder concedente, o contratante, também pode vacilar. Lembra, por exemplo, numa contratação, num contrato de concessão especial, aquele da parceria público-privada? Qual é a grande marca? Aproveitando, né? Eu sou meio retardado, assim, se tiver muito link doido, vocês me avisem. Mas vamos embora. Qual é a grande marca da concessão especial? Ela tem como remunerador, seja integral, seja parcial, o Estado. Então, a administração pública, ela vai remunerar concessão administrativa completamente, ela responde por 100%, concessão patrocinada, ela responde por até 70%, acima disso só com autorização legislativa. Mas ela tem, obviamente, uma participação do usuário ajudando a pagar ali a tarifa do serviço. Por que eu estou falando dessa maluquice toda? Porque pode ser que num contrato, por exemplo, de concessão patrocinada, a administração não está fazendo o repasse. Ela não está cumprindo a parte dela. Aí eu tenho irregularidade contratual, mas por conta do poder concedente, por conta do contratante. Dá para rescindir? Dá, mas não de forma unilateral. Também está querendo demais, né? Você veio para o contrato sabendo que quem manda sou eu. Mas o nome da ação é rescisão, só para dificultar a nossa vida. A rescisão unilateral não é pela rescisão, mas a rescisão que não é unilateral é pela rescisão. Legal, né? A ação de rescisão contratual. Óbvio, se é o particular que vai tentar desfazer o contrato, eu vou tentar fazer isso pela via judicial. Nunca que o particular vai conseguir pela via administrativa, só faltava essa, né? O particular necessariamente vai pela via judicial, obrigatoriamente, tá? Então, só para te lembrar esse paralelo, que a caducidade e a rescisão, elas têm o mesmo motivo, né? Desrespeito contratual. A diferença é que na caducidade, quem desrespeita é o contratado. Na rescisão, é o contratante, tá? Só por uma questão de lembrança. Falou de alteração, é importante. Falou de rescisão, é importante. Falar de ocupação temporária dos bens também. Por quê? De novo, eu não posso confundir ocupação temporária dos bens com ocupação temporária da intervenção do Estado na propriedade, que é outro assunto que eu amo, e a FGV também. Você sabe que intervenção do Estado na propriedade é um assunto extremamente comum para nós, seja em primeira, seja em segunda, até na 18ª fase do exame da ordem costuma cair, né? Que é uma fase mais complicadinha. Não sei se vocês chegaram lá, é tipo Sonic, você vai evoluindo, uma hora você para. Mas a ideia é a seguinte, né? A ideia é muito básica. A partir do momento que você tem uma ação de ocupação temporária dos bens, o que você tem aqui é a administração pública ocupando os bens de um contratado, de um prestador de serviço, para manutenção do serviço para a sociedade. Lembre-se do princípio da continuidade da prestação do serviço público. Se eu tenho possibilidade de paralisação ou paralisação efetiva, o Estado pode ocupar temporariamente os bens para manter a prestação. É como se o concessionário de transporte público coletivo em Porto Alegre simplesmente parasse de oferecer o serviço, seja porque ele acha que o contrato está indevido, seja porque o pessoal entrou em greve, paralisou. O Estado vai lá, coloca servidores dentro dos ônibus, dentro dos equipamentos para prestação do serviço e ocupa temporariamente os bens. Por quê? Porque a sociedade não pode se prejudicar. Lembre-se do histórico que isso é obrigação de quem? Do Estado. A prestação do serviço público sempre será a obrigação inicial do Estado. Mesmo que ele faça a concessão, mesmo que ele faça uma autorização, que é aquele papo dos serviços públicos não exclusivos, ele tem a obrigação de fiscalizar. E se ele não fiscaliza, vai cair na rabeta dele. Então a responsabilidade do Estado é sempre, eu não estou falando de responsabilidade civil em si, mas a responsabilidade do Estado sempre será a prestação do serviço público. Então, cara, pode ser ruim para você imaginar isso. Pô, a prefeitura vai botar servidor para dirigir ônibus. Faz parte. É uma questão de obrigação. Nem que pegue os ônibus dela e coloque para atender as linhas que esse outro atenderia. Mas, pô, se eu tenho a possibilidade de ocupar temporariamente os bens, eu não vou usar os meus, né? Claro que eventuais danos ocorridos nessa ocupação temporária, eu tenho que indenizar.
Não confunda nunca com a ocupação temporária, que é aquela medida interventiva restritiva do Estado. A ocupação temporária ela não tem o condão de atingir bens móveis, ela só tem a função de atingir bem imóvel, né, para ficar uma coisa legal. E eu tenho a ideia dela de ser apenas uma ocupação para atender interesse público, porém não emergencial, não urgente. É um atendimento ao interesse. É aquela historinha, eu vou fazer uma obra. A administração está fazendo a obra, bonitinho, você tem um terreninho do lado ali. Ela ocupa o seu terreninho para colocar o maquinário, para colocar ali um cimento, né? Para colocar ali uma aguinha, um negocinho guardadinho, bonitinho. Ocupação temporária de bens. Nada emergencial, não é nada desesperador. Mas, ocupação temporária, só, né? Até eu caio na asneira. É uma ocupaçãozinha simples para atender necessidade do povo. Por que eu estou querendo destacar esse negócio de, pelo amor de Deus, não tem emergência? Porque se tiver emergência, não é ocupação temporária, é requisição administrativa. Se tem necessidade imperiosa, emergencial, desesperadora, estamos cortando os pulsos, requisição administrativa, tá? Diferente da ocupação temporária. Até porque a requisição administrativa pode recair sobre bens móveis, imóveis, serviços, nada impede. Tá? Você sabe que das modalidades, mudando completamente, né, o foco, das modalidades restritivas, interventivas do Estado, a mais comum da gente ter dificuldade de lidar é o tombamento, né? Porque todas as outras são bem tranquilas, mas até a FGV gosta, quando fala de restritiva, ela gosta de falar do tombamento, faz parte. O tombamento é um ato que tem como intenção a manutenção, a conservação de um patrimônio histórico, cultural, artístico. O tombamento pode recair sobre bens móveis, sobre bens imóveis. Nada me impede de tombar um quadro. Nada me impede de tombar uma cadeira. Aí também já é demais, né? Tombar da cadeira é mais comum. Nada me impede de tombar parcialmente uma fachada ou toda a propriedade. Depende da motivação. O tombamento ele pode vir de todas as esferas, literalmente. Vem o município, tomba. Eu já falei até numa turma aqui que eu sou muito fã de Porto Alegre agora, depois que eu descobri que a cervejaria Brahma foi tombada. Merece meu respeito uma cidade que respeita tanto a cerveja assim. Mais do que Blumenau, de onde eu sou, natural. Eu sou um carioca falsificado, para quem não sabe, então eu sou de Blumenau. 5 aninhos lá, eu já me sinto um carioca. O pessoal de lá não me atura, não. Nem vocês, né? Mas vocês estão aqui fazer o quê? Mas a ideia é muito simples. Vem a prefeitura, tá? Tomba. Aí o Estado fala, realmente, concordo, cervejaria Brahma, tomba. Aí vem a União, cervejaria Brahma, pode dar, tomba. Pode? Pode. É só para confirmar, né? Vem um monte de tombamento sequencial, nada impede. É só para dar importância pro troço. Mas dá para tombar. Geral pode tombar. Vamos junto, é nós. Eu gostei também da capela Bonfim. Não é Bonfim, é Bonfim. É sensacional o nome. Vale a pena. Né? Eu queria muito conhecer só pelo nome. É muito respeitoso. Né? Boa viagem, boa passagem. Esses nomes são ótimos. Tombado. Tá? Então, o procedimento de tombamento ele pode ser aplicado por todas as entidades federativas, todas as unidades federativas, sem problema nenhum. Lembre-se que o tombamento vai trazer algumas obrigações para o detentor da propriedade inicial, obrigações de fazer, conservar, garantir a proteção, manutenção quando necessário, reparos eventuais para manter a qualidade inicial do tombamento. A obrigação de não fazer, não destrói, pelo amor de Deus, não estraga o negócio. Se for sair do país para alguma coisa, peça autorização, você não pode sair saindo, não é assim? O tombamento traz obrigações de suportar, porque o Estado vai fiscalizar, faz parte. De regra, o tombamento não vai trazer uma indenização, mas se por acaso a pressão, digamos assim, de conservar, de manter um patrimônio, que é caro, dependendo do que for, um quadro, imagina, é caro. Você pode pedir que o Estado faça o custeio ao seu lado, ou a prefeitura, né, seja lá quem for o tombante da história, pode te ajudar a custear essa conservação. Mas, a princípio, o problema é todo seu. Já diria o Capitão Planeta. Né? Que ninguém lembra que vocês são muito novos. Né? Eu lembro. Se lembro. Vocês são todos novinhos. Capitão Planeta, que porra é essa, né? Você nem se passava aqui, isso no Rio passava. Aqui eu nem sei se vocês sabem o que é isso. Mas vale a pena, procura no YouTube. Procura não. Mas definitivamente a coisa mais importante... E detalhe, lembre-se que a tia de Pietro, aquela lá, que usa troço pesado, tóxico, do ruim,
Ela defende a possibilidade de tombamento de bens incorpóreos. Pelo amor de Deus. Vamos tombar o churrasco aqui. Se eu comer um churrasco, estou cometendo um crime. Pera lá, né? Tudo que é bem incorpóreo não tomba, registra. Ou como diria uma professora minha, resistra. Mas não tem esse papo de tombamento sobre bem incorpóreo. É sobre bem corpóreo, pelo amor de Deus. Só pra tia Didi. Só de Pietro pensa assim. Aliás, só ela pensa um monte de coisa, né? Deus abençoe tia de Pietro. Mas ainda bem que a FGV tá namorando o Celso Antônio Bandeira de Mello. Graças a Deus. Mas tá namorando todo mundo, inclusive o Celso Antônio Bandeira de Mello. 1% é de Pietro. Mas, de longe, a intervenção, a gente tem que saber muito, é desapropriação, né? Se tem um assunto que tem que estar naquele sanguezinho lá, bonitinho, é desapropriação. Eu peço desculpas que eu não estou nem esquematizando nada no quadro, porque como a ideia é revisão, e eu quero trabalhar o máximo de assunto possível, eu estou evitando me jogar para cá. Mas se tiver rápido, avisa, se tiver estranho, avisa. Se quiser ir embora e me matar depois, não faça. Segura um pouquinho. Quando você fala em desapropriação, você tem que montar na sua cabeça duas possibilidades. Você tem uma desapropriação, que é aquela baseada em necessidade pública, utilidade pública e interesse social para, necessariamente, redução de desigualdades sociais. Esse é um lado. Essa é a chamada desapropriação comum. É uma desapropriação em que não há nenhuma irregularidade por parte do proprietário, mas, infelizmente, para você, não para mim, Estado, a propriedade não será mais sua. Até porque, lembra rapidinho, tá? A desapropriação é a única modalidade de intervenção supressiva. Se é supressiva é porque sai da mão do Estado, do proprietário, e vai para o patrimônio do Estado. E essa propriedade, quando vai para o patrimônio do Estado, ela vai livre e desimpedida, desembaraçada. Ela vai zerada. Qualquer tipo de registro, qualquer tipo de marcação anterior que o direito civil te ensinou na vida, esquece. Por isso que eu gosto do civil. A gente esquece. Administrativo me ensina isso. Deixa o civil para lá. Eu gosto tanto de civil. Qualquer coisa, qualquer mácula, no bom sentido da propriedade, ela chega zerada. É como se tivesse acabado de ser construída só para o Estado. Olha que legal. Vem livre e desembaraçado para a mão do Estado. Voltando. A desapropriação comum necessariamente traz a ideia de que você vai desapropriar não por irregularidade, mas sim por necessidade pública, utilidade pública ou um interesse social para redução de desigualdade. Construção lá daqueles movimentos que a gente conhece, planos habitacionais, Minha Casa Minha Dívida, essas coisas que vocês conhecem muito bem, né, esses procedimentos clássicos. Porém, eu tenho uma outra modalidade desapropriatória, em que há alguma irregularidade. A desapropriação especial, que pode ser urbana ou rural por não atender à função social da propriedade, e lembrando que isso também deriva da ideia de desapropriação por interesse público. Só que é interesse público por não cumprir função social da propriedade. Uma propriedade urbana ou rural que não cumpre a sua função social deve ser desapropriada para a utilização de, sei lá, planos habitacionais, reforma agrária, depende do alvo. E aquela clássica, a desapropriação que eu aplico por conta de cultivo de psicotrópicos e exploração de trabalho escravo. Que aí é a desapropriação ou a expropriação, né? A desapropriação especial ou expropriação. Você quer que eu fale só por causa do... né? Entendi. Só por causa do chiado da televisão da meia-noite às 6, que vocês nem lembram que isso acontecia também. Ninguém lembra que da madrugada não tinha televisão. Né? Não tinha pornô no Multishow naquela época. Então nem tinha Multishow naquela época. Nem a Emanuele passava na Bandeirantes ainda. Essa entrega a idade pra cacete. Mas deixa pra lá, o perfume de Emanuele, o livro de Emanuele, era tudo, cara, muito bom aquele tempo de softcore. Mas assim, cara, ele tá gravando, né? Ai, cacete, desculpa, gente, que tá revendo isso. Dá um arrependimento às vezes. Fazer o quê, né? Mas a ideia é a seguinte, meu povo, a desapropriação confisco, confiscatória, a desapropriação sanção, é essa que é aplicada sobre propriedades que estão com utilização irregular. Eu vou indenizar? Tá bom. Só faltava essa, tá cultivando psicotrópico, ilegal, ainda vou pagar para você para pegar a tua... Vai pra merda. E outra, a desapropriação confiscatória, ela recai sobre qual parte da propriedade? A totalidade, né? Não tem parte. Ah, mas eu só plantei aqui no cantinho. Vou desapropriar tudo. Geral.
Desapropriação confiscatória recai sobre tudo. Porque a desapropriação de regra ela pode ser parcial. A confiscatória não. A confisca é a mais fácil. 243 da Constituição, está lá bonitinho, a gente não vai nem dar muita atenção. Até porque eu já falei tudo que tinha para falar, então eu estou dando uma desculpa para não precisar falar mais dela. Mas vamos lá. A desapropriação comum, ela tem como regra necessidade, utilidade, interesse social. Para, de novo, vou repetir, que eu sou chato, redução de desigualdades sociais. Tem indenização, sim ou não? Sim. Em qual forma? Prévia, aquela mentira, justa, e em dinheiro. Não há desapropriação aqui, salvo prática, que na prática sim, não há desapropriação por outro meio que não seja pagamento em dinheiro. Lembrando que esse cálculo, né, do valor de indenização, você consegue extrair do Estatuto das Cidades, que é maravilhoso. É o valor do IPTU, isso você já sabe, descontado eventuais valorizações por obras do Estado. Ou seja, vai cair mais. Já é ruim, piora. Mas vai ser pago, fica tranquilo. Por que eu estou falando de indenização? Porque a desapropriação especial, apesar de ter esse cunho sancionatório, fora a própria sanção, ela é indenizada também, né? Se for desapropriação especial urbana, qual é a modalidade de indenização? Títulos da dívida pública, que são resgatáveis em até 10 anos. Ó, por favor, uma regra que você não pode esquecer nunca. Uma regrinha só, além de todas que a gente está falando, só mais uma. A indenização para desapropriação urbana só, especial urbana, ela é feita em título da dívida pública, exceto eventuais benfeitorias necessárias e úteis autorizadas. Essas benfeitorias são indenizadas em dinheiro, não em títulos. Então vai ter uma separação de valores. Só na urbana. Na rural, título da dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos. Aqui não tem conversa. Ah, mas tem benfeitoria. Vai para o cálculo. Até aí de boa? Né? Fica um ping-pong escroto, né? Né? Vamos dizer que tá legal, né? Eu tô querendo já ir embora, mas tudo bem. Isso é você falando, claro, não eu. A desapropriação comum tem como procedimento clássico a declaração, a fase declaratória, em que eu declaro o procedimento desapropriatório, em que eu aviso, né? Ô, bonitão, vai perder a propriedade. Aí você chora, vai na igreja, tá? Faz aquelas coisas legais para poder passar o processo. Mas, quais são os efeitos da fase declaratória? 3. Primeiro, a partir do momento que se declara através de um decreto expropriatório, claro, né? Através do decreto, que só pode ser formalizado por unidade federativa. A partir do momento que tem o decreto declarando a desapropriação, o primeiro efeito clássico, ele determina a possibilidade de penetração na propriedade pelo Estado. A partir da declaração, o Estado poderá penetrar na propriedade para poder fazer avaliações, medições, para poder verificar a propriedade em si. Primeiro efeito, de penetração. Segundo efeito, a fixação do estado da propriedade. Porque quando você declara, você fala, eu quero desapropriar do jeitinho que está. Se fizer muito reboco, se der, sabe, der muita cirurgia plástica, o negócio vai mudar. Eu quero do jeito que está. Porque brasileiro é brasileiro. E não desiste nunca. Quando o cara decreta a desapropriação, você faz o quê? Benfeitoria atrás de benfeitoria, né? Vão aumentar o valor da indenização, pô. Eu não sou otário. Mas a lei sabe que você não é otário. É por isso que ela diz que há a fixação do Estado. Toda benfeitoria posterior à declaração que for feita só será indenizada se for necessária ou útil, desde que autorizada pelo Estado. Também não é chegar, mas é útil. Tá, você não me perguntou? Aí entra no cálculo indenizatório. Até aí de boa? Decretei a fixação, determinei possibilidade de penetração, começa a correr prazo prescricional. Para quem? Para a administração pública executar o procedimento desapropriatório, né? Aí isso vale para a administração. Como é que é o prazo? Se for utilidade e necessidade pública, 5 anos. Se for interesse social, passado esse prazo, se a administração não respeita nenhum dos dois prazos, a administração ela pode determinar a desapropriação novamente sobre a mesma propriedade? Até pode, depois de 1 ano. Ela vai ficar com 1 ano de carência, estilo plano de saúde.
Então, a administração ela tem como prazo prescricional 5 anos, no caso de pública, utilidade ou necessidade, e 2 no caso de social, interesse. Fechou? Isso é tudo desapropriação comum. Prazo de execução. É o prazo prescricional de execução. Entre a declaração e a execução. 5 anos. E da última aula, 2 anos. Ah, valeu. Tenho 2 anos de interesse social. Calma, vocês não estão confundindo com a execução da obra, não? Lá na desapropriação especial. Não, execução. 2 anos para interesse público. Utilidade necessária. Utilidade de... Utilidade pública e social público, 5 anos. Necessidade pública, 2 anos. Interesse público, 1 ano. Acho que vocês anotaram, porque isso daí de 2 anos e 1 ano é desapropriação especial. Não, comum. A especial é aqui, ó. Não, sim, mas eu vou... São os prazos da especial. Da última aula. Corrige. Se eu falei merda, vambora. Tá, não, mas então tá. Mas, por favor, 5 anos, Tá, o prazo da desapropriação comum. comum. Tá, vamos Entre declaratório e executório. 5 anos, necessidade de utilidade pública, 5 anos. Tá. e 2 anos, interesse social. Essa é a regra. 2 e 1 é o prazo para desapropriação especial. 5 e 2, foi? Beleza? Atualizou? Interesse social, 2 anos. Foi? Corrigido? Então tá, foi mal aí. Né? Continuo achando... Na desapropriação especial, isso é desapropriação comum. Lembrando, claro, eu vou para a fase executória. Depois da declaratória, eu vou para a fase executória. O que tem de característica na fase executória? Eu tenho que indenizar. A indenização pode se dar através de um acordo ou judicialmente. Perfeito? Se for pela via judicial, é porque você não concordou com o valor. Então, peraí, tem alguma coisa, né? Eu não gostei. Vamos para a justiça. O que é obrigatório para o Estado fazer quando for para a justiça tentar executar? Depósito judicial do valor oferecido de indenização. Esse depósito pode ser levantado pelo proprietário atual, que vai perder daqui a pouco? Pode, até 80% do valor. Se você levantar mais de 80%, você está aceitando o acordo. Está virando o acordo. Então você pode levantar até 80% do valor, passou disso, vira um acordo tácito. Fechou desapropriação comum? Lembrando que a execução do procedimento desapropriatório, se for para demolição, né, se for para destruição da propriedade por alguma coisa, ela pode ser delegada a um particular. Mas, a princípio, a execução tem que ser feita por ente público. Tá? Aquela historinha dos ciclos de polícia. Aqui a gente tem a possibilidade de utilização desse poder de polícia delegado a um particular, que são atos de mera execução. Não tem problema. Tá? Segunda coisa, desapropriação especial também tem um procedimento. Aqui a gente está falando de função social da propriedade, tanto urbana quanto rural. Na urbana, só pode ser decretado pelo município. Na rural, pela União. Na urbana, o Estatuto da Cidade fala também do Distrito Federal. Questão de lógica. Já que o distrito pega tudo que é do município do Estado. Então o Estatuto falou. Mas a FGV normalmente pega o Estatuto e limpa o chão. Né? A desapropriação especial, ela vai ter como grande marca, e agora vamos para o procedimento mais normal em relação à urbana, né? Porque na rural o procedimento não é previamente bem estabelecido, a gente tem uma legislação própria, mas não tem importância nenhuma. A desapropriação especial urbana, ela passa por, primeiro, uma notificação. Porque, olha só para lembrar, o que significa a propriedade não atender sua função social? Significa que ele não fez o parcelamento ou edificação mínima estabelecido dentro do plano diretor ou dentro do Estatuto das Cidades. Porque lembra que a grande marca do Estatuto das Cidades é determinar que o plano diretor, como que o plano diretor vai ser montado? Principalmente determinando o mínimo de parcelamento e edificação sobre propriedade, para que se considere atendendo a função social. Isso é só o começo, né? Esse assunto não é tão simples assim. Para mim é porque eu não estou nem aí para o resto. Isso deixa para o civil. Como sempre. Eu notifico para realizar edificação ou parcelamento compulsório. É a primeira coisa, notifica o proprietário. Ô, bonitão, vamos trabalhar? Vamos produzir? Quais são os prazos? O prazo para apresentação do projeto, 1 ano.
Apresentado o projeto para a prefeitura, já que é municipal a atuação, ou para o órgão responsável, apresentado o projeto, eu tenho 2 anos para iniciar a obra. Beleza? Então, ó, notifiquei. Eu preciso que você parcele ou edifique. Vamos fazer alguma coisa. Você tem 1 ano para propor o projeto. Depois do projeto apresentado, de edificação ou parcelamento, você tem 2 anos para iniciar a obra. Lembrando que é para iniciar, não é para acabar. Né? Então, pelo menos, dá um empurrão. Beleza? Feito isso, se você não parcelou ou não edificou após notificação, ou porque passou 1 ano do projeto e você não apresentou, ou porque você apresentou o projeto, mas não iniciou a obra, ou porque você não iniciou a obra, ou iniciou e não deu continuidade, tem vários motivos, né? A gente vai para o segundo procedimento, o aumento progressivo da alíquota de IPTU, que é para te assustar mesmo. Tu não vai parcelar e edificar? Tem certeza? Então vamos aumentar a alíquota de IPTU. Esse aumento pode ser por até 5 anos. Ele vai ser por 5 anos, aliás. Pode chegar no máximo a 15% de alíquota. E a regra é que de um ano para o outro, a alíquota não pode sofrer mais do que o dobro de aumento. Então passou de um ano para o outro, dobra, de um ano para o outro, dobra, de outro ano, dobra. Lógico que eu não posso passar de 15%. Aí entra aquela historinha básica. Pô, cara, olha só. Eu notifiquei você. Aumentei o IPTU. Ah, eu estou pagando IPTU. Pô, graças a Deus. Isso não quer dizer nada. A cobrança do IPTU não é uma forma de tratar você só com tributação. Pagou tributo, está em dia. É para você parcelar ou edificar do mesmo jeito. Então não adianta o cara pagar o IPTU com a alíquota aumentada. Ele tem que pagar e edificar ou parcelar. Agora, se não fez nada disso, depois disso tudo, notificamos, demos tempo, prazo, aumentou a alíquota, assustou você e você não fez nada, procedimento desapropriatório. Aí a gente volta para aquelas etapas, declara, executa, tudo bonitinho. Fechou? Essa desapropriação especial, bonitinha, clássica, com as suas indenizações e suas marcas. Foi? A desapropriação ela pode acontecer também, a desapropriação por zona ou zoneamento. Lembra que essa desapropriação por zona é aquela que prevê o seguinte, olha, eu vou desapropriar essa propriedade e propriedades no entorno. Eu estou zoneando. Por que eu estou fazendo isso? Porque a minha pretensão inicial é utilizar apenas o terreno daquela propriedade desapropriada inicialmente. E no futuro, eu já tenho previsão de extensão da obra. Então você desapropria por zona, porque você já tem a previsão futura de uso daquela outra propriedade desapropriada. Perfeito? Esse é o clássico, mas não se esqueça do problemático. A desapropriação por zona também pode se dar quando você tem a intenção, ou o Estado tem a intenção, de após terminar a obra, aproveitar-se da supervalorização das propriedades no entorno, vender para recuperar investimento. Quais são as críticas? Óbvias. A primeira, Estado fazendo especulação imobiliária. Só faltava essa. E a segunda, que é mais inteligente ainda, por que inventaram a contribuição de melhoria, então? Né? Se vai valorizar, eu já pago contribuição, porra. O problema é que esse entendimento é minoritário. Nós aceitamos tranquilamente a desapropriação por zona na modalidade venda futura por supervalorização da propriedade. Faz parte, né? Infelizmente, é absurdo que seja. Isso é aceito, STF, STJ, FGV, que é quem nos importa de verdade. Então, a desapropriação por zona pode se dar, normalmente, quando cai a cobrança em relação a obras futuras, expansão de obra e por aí vai. Tá? Mas, se cair essa segunda modalidade, não ache anormal, por mais que a gente tenha argumentos aos quilos para achar anormal, não ache, aceita e segue a vida. Tá? Existe a possibilidade também de uma desapropriação feita sem procedimento desapropriatório. Pode acontecer da administração pública, por exemplo, aproveitar que você deu uma saidinha, foi dar uma viajada. Quando tu volta, a sua casa virou uma creche. Pô, tem alguma coisa errada. Não houve o procedimento desapropriatório? Que parada é essa? Você consegue desfazer a desapropriação? Não. Mas você tem direito à ação de indenização por desapropriação indireta ou apossamento administrativo.
Né? Para não sair triste, a gente indeniza. Aquele valorzinho maldito, justo, que não tem nada de justo. Mas você sai feliz com a indenização, o dano. Pô, é escroto, né? Ah, eu vou morar na Malásia. Você fica 2 anos na Malásia, não sei porquê. Quando eu volto, sua casa virou uma creche. Porra, mano. A vida não tá boa pra você, né? Vou morar na Suécia. Ó, maravilhoso. Você vai se matar em 1 mês lá. Não tem nada pra fazer na Suécia. É tão bom lá que não tem nada. Não tem preso, não tem violência, não tem educação. Pra que educação? Que lugar ruim. Ah, fecha presídio. Nunca vi coisa boa nisso. Tem que abrir, né? Não sei pra que morar na Suécia. Lugar bom daqueles. Ai, saudade do tempo que a gente matava. Então, assim, não era mais legal quando tinha violência na Suécia? A desapropriação pode se dar, nesse caso, uma ação de indenização, né? Eu estou falando dessa ação de indenização, apesar de ter sido cobrado praticamente só em segunda fase, para você poder escrever a ação de indenização, inclusive, nada impede a modalidade de desapropriação, que pode se dar também por uma servidão administrativa abusiva, né? Lembra da servidão? Eu pego um cantinho teu, coloco lá um poste de iluminação, pego um cantinho da propriedade, coloco lá uma transmissão de antena celular. Aí eu vou pegando pedacinho da propriedade, e chega uma hora que eu tomei a propriedade inteira, praticamente. Ou o que sobrou é inútil para você. Aí você faz o quê? Direito de extensão. Ou você pede para a administração pública estender a desapropriação para toda a propriedade, ou você pode entrar com um pedido de indenização por desapropriação indireta. Você pode entrar em qualquer uma das duas. Só que o direito de extensão nessa hora é meio... né? Não é mais fácil entrar com uma indenização logo? Porque o direito de extensão é aquele que você só está assim, eu vou desapropriar parcialmente. Tá, beleza, mas o que sobrou, nem meu cachorro consegue morar ali. Estende. Mas de todos esses, você sabe que o instituto mais importante para você é a retrocessão. De longe. Porque você sabe que existe a tal da predestinação, que é um nome bonito. Dá vontade de botar o nome no filho disso. Predestinação, vem cá, meu filho. Vamos almoçar. A predestinação pode ser lícita ou ilícita. Né? É o terceiro filho. Então, assim, que não é 3. A predestinação, aliás, ela é uma técnica de desvio de finalidade do procedimento desapropriatório. Pode ser que o desvio de finalidade ocorra de forma lícita, porque ele continua atendendo interesse público. Quando eu desapropriei, eu tinha a intenção de construir uma creche. Mas agora eu percebi que é muito mais importante construir um hospital. Tranquilo, continua atendendo interesse público, não foi? Ótimo. Agora, pode ter aquela destinação do tipo, desapropriei para construir uma escola e resolvi vender. Sacanagem, né? Você acha que o Estado vai fazer isso? Nunca. No Brasil, não. Predestinação ilícita, que eu estou desviando a finalidade para o interesse privado e não público. Se eu mantenho na área pública, tá ótimo. Agora, pô, né? Pera lá. A predestinação ilícita me dá o direito, como ex-proprietário, de requerer a recuperação da propriedade. Isso é maravilhoso. Porque é a única modalidade que eu tenho que eu posso voltar a ser proprietário. Eu não sou mais ex, eu quero voltar a ser o proprietário. A propriedade é minha. Seja lá o que está construído aí, ou seja lá que você fez alguma coisa com esse troço. Então a predestinação lícita te dá o direito da retrocessão, que é a retomada da propriedade após procedimento de desapropriação. Ah, mas e a indenização que eu recebi? Deus te abençoou, querido. Né? Virou Mega Sena. Mas aquela Mega Sena de primeira semana, que paga pouco. Mas já é alguma coisa. Guarda na poupança. Fechou? Intervenção. Oi? Não, não preciso. É meu. Já indenizou mesmo? Você que fez merda, não foi, Estado? Então, eu quero de volta. Tá, então, desapropriação é um instituto extremamente importante para você conhecer. Por isso que eu quis perder no bom sentido, né? Despender, não é nem perder, né? Despender um pouco mais de tempo para a gente falar sobre isso. Parceria público-privada, rapidinho. Ali 11.079, a concessão especial. Eu já falei para você mais ou menos dela. As modalidades, concessão administrativa, concessão patrocinada. Mas eu queria só que você lembrasse 4 regrinhas. Porque são as regras que você precisa para resolver qualquer questão de parceria público-privada que não seja cobrando a letra da lei, já que não é lá o nosso grande problema. Primeira coisa, a concessão especial, ou a PPP, necessariamente tem, isso eu já falei, é só para repetir, o parceiro público como remunerador. Seja integral, na concessão administrativa, já que ele é o usuário final, direto ou indiretamente, ou parcial, quando patrocinada. Não é ele que é o usuário, mas ele ajuda
para manter a modicidade das tarifas. Aquele valorzinho módico que só assusta você e não a administração. Segunda característica aí começa a pegar legal. Eu não posso nunca firmar uma parceria público-privada com valor inferior a 10, lembre-se que mudou, milhões de reais. Então, o valor mínimo do procedimento de contrato de concessão especial na modalidade PPP, seja qual for o tipo de PPP, 10 milhões de reais. Assim também como a duração do contrato. Você tem que lembrar numa concessão comum, qual é a duração do contrato? Não sei, como diria um amigo meu lá do Rio, que é meio... Tal de Luiz Alberto. Quem conhece sabe. A da comum. A comum não faço ideia. Porque a comum, lembre-se, é pelo prazo que for necessário para amortizar o investimento. Na especial, não. Aí eu tenho. A especial diz o quê? 5 anos no mínimo, 35 anos no máximo. Gente, a regra mais importante que a FGV gosta, 35 anos no máximo mesmo, incluindo eventual prorrogação. Tá? Não se esqueça, não é 70 anos com prorrogação, é 35 mesmo. Se quer prorrogar, prorroga dentro dos 35. Não exagera, não. E lembrando que toda prorrogação contratual exige motivação justificativa do Estado ou do agente proponente da prorrogação. Voltando. 10 milhões de reais, 5 a 35 anos, tem que ter o parceiro público como responsável pela remuneração, seja integral ou parcial. E, por último, a formação da SPE, a Sociedade de Propósito Específico, que é aquela entidade formada por todo mundo que representa, administra, gere a parceria público-privada. Tá? Então não se esqueça que existem essas 4 situaçõezinhas que eu preciso sempre estabelecer. A Sociedade de Propósito Específico é uma entidade de personalidade jurídica, óbvio, que ela tem que ser firmada para poder assinar o contrato, inclusive. Não há contrato de concessão especial firmado com outra pessoa que não a Sociedade de Propósito Específico, desenvolvida, criada para esse fim. Por isso que o propósito é específico. Assinar contrato, gerir o contrato, administrar o contrato, levar o contrato à frente, desrespeitar o contrato, essas coisas que a gente faz normalmente. Tá? 4 características clássicas da nossa concessão especial, só para evitar a fadiga. Não vou falar de princípios com você, porque princípios você sabe que tem que saber pra cacete, então não é comigo a preocupação. Não vou falar de ato administrativo com você, porque você tem que saber ato administrativo, não tem? Quais são os elementos mesmo? Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Clássico, né? O mérito do ato se compõe na análise de motivo e objeto. É exatamente o que a gente chama de mérito do ato administrativo. Só um detalhe que a FGV também ama, né? Lembre-se que quando você fala em motivação, você não pode confundir a motivação, artigo 50, lá da Lei 9784, com o motivo do ato administrativo. A motivação necessariamente é uma base ou é uma parte do elemento forma. O motivo é um elemento próprio. O motivo é aquela história, pressupostos de fato e de direito que levaram à produção do ato administrativo. Motivação é o blá blá blá, blá blá blá, blá 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 que levou a fazer o ato administrativo. É a historinha. Só para a gente marcar. Você foi demitido por ter agredido seu superior. Qual é o motivo? Agressão física, né, a um superior ou a um colega de trabalho, sem estar em estado de legítima defesa. Qual é o fundamento legal? Qual é o fundamento, o pressuposto de direito? A Lei 8.112, artigo 132, algum inciso que eu não lembro o número. Mas você vai ter lá do seu lado mesmo. Deus abençoe. Só que não adianta eu chegar para você e falar, olha, você foi demitido simplesmente porque você agrediu fisicamente seu superior. Como é que eu vou me defender? Como é que eu vou propor o meu contraditório e ampla defesa? Não agredi? Fui longe, né? Minha defesa foi ótima. Não, eu preciso da motivação. A motivação, como ela faz parte do elemento forma, é toda a explicação. No dia tal, o servidor se apresentou embriagado. O gerente, o superior, né, o chefe, gerente é de pobre, né? Chefe. O chefe tentou retirá-lo da repartição, não gostou, desferiu um soco na face do superior. Pronto. Motivação. Historinha que me levou a isso. Quer me cegar? Não, né? A historinha que me levou a isso. E tem um motivo. Então lembre-se que todo ato administrativo se divide em 3 partes. Uma parte que é a motivação, outras 2 partes que compõem o motivo. Pressuposto de fato, enquadramento, tipificação administrativa e pressuposto de direito, a própria fundamentação legal. Beleza?
Todo ato administrativo precisa de motivação? É o que a gente espera. Todo ato administrativo que tiver motivação está vinculado a essa motivação? Sempre. A pergunta é, e aqueles atos raríssimos? Por exemplo, uma exoneração, que é livre, de cargo comissionado? E se eu quiser motivar, eu posso? Não preciso, mas eu resolvo motivar. A revogação de uma autorização de serviço público, que é precária, eu posso? Posso motivar. Se eu motivar, eu fico vinculado à realidade do motivo, perfeito? Da motivação, melhor dizendo, apresentado. Teoria dos motivos determinantes. Todo ato administrativo tem que ser motivado de regra. Os que não precisa, fica quietinho, que é melhor. Se tem motivação, eu preciso apresentar a veracidade da motivação para a produção do ato, com base na teoria dos motivos determinantes. Então, se você resolver mentir, o ato vai perder validade. Beleza? Digamos que sim. Né? Dá para chegar até meia-noite? Falando rapidamente sobre esses elementos. O pessoal me ama para não falar outra coisa. Tudo bem com você? Não, né? Lembre-se dos atributos. Presunção de legitimidade, que abarca a veracidade e abarca a questão da legitimidade, da legalidade. Tipicidade. Tia de Pietro diz. Ela gosta. Autoexecutoriedade e a imperatividade do ato. Sempre. Só para lembrar você os atributos depois, né? Você já sabe quais são as características de cada um deles. Sabe tudo, né? Assim que eu gosto, porra. Tô pontuando. Falar porra, eu tô pontuando. Só pode, né? Poder de polícia, lembra? Você sabe que a FGV gosta, não sabe? Ela tem uma tara por poder de polícia. Eu não sei o que tem naquele negócio que ela gosta tanto. O poder de polícia é a ideia de restrição de liberdade ou de direitos individuais para atender interesse público. Ela é a verdadeira composição da chamada polícia administrativa. Até porque a judiciária, para mim, não tô nem aí. A judiciária você vê com o Pietro, não comigo. Processinho penal, aquela coisa chata ali que o pessoal acha que sabe alguma coisa. Olha lá, o pessoal, eles, vocês sabem. Nossa polícia administrativa ela tem como atuação o poder de polícia. E eu só estou querendo falar do poder de polícia para poder lembrar para você a questão dos ciclos de polícia, que é uma frescura, mas que o STJ estabeleceu muito bem e faz o quê, né? A gente tem que sempre utilizar essa ideia. Quais são os 4 ciclos de polícia mesmo? Ciclo de norma, ordem ou conduta, que é a administração pública podendo determinar a forma de agir. O ciclo de consentimento, que é a administração dando sua autorização para a fruição do direito ou da liberdade. O ciclo de fiscalização, que é depois que eu te autorizei, eu tenho que ver se você está respeitando as regras. E o ciclo de sanção ou penalidade. Caso você desrespeite, tapa na cara, já diria aquele pagode. Então a ideia básica é que o poder de polícia ele se separa em atos de mera execução e atos de propriedade do Estado. Atos de polícia. Desse ciclo, a gente tem como atos de polícia logo indelegáveis norma, ordem, conduta e sanção, a primeira e última. Porém, o STJ nos disse que há possibilidade de delegar para um particular os ciclos de consentimento e fiscalização, por serem, aí concorda com o STF, atos de mera execução. Então, assim, eu quero tirar minha carteira de motorista. Quem é que vai determinar a ordem, norma ou conduta? O Estado. Eu não posso delegar para o particular as regras da concessão da carteira de motorista, da habilitação. O consentimento é quando você autoriza o acesso ao direito. Isso eu posso delegar para o particular. Agradeço a autoescola, né? Ela fica muito feliz com essa delegação. Ela consente. Depois do consentimento, eu posso fiscalizar. O particular pode fiscalizar. Aquela história de instalação de radar por empresa privada. Normal. Agora, identifiquei irregularidade, eu posso aplicar punição? Eu, particular, nunca. Porque a sanção não é ato de mera execução. A sanção é ato próprio do Estado. Tá? Então, dos 4 ciclos de polícia, lembre-se sempre que o primeiro e o último, né? Ordem, norma, conduta e sanção, são do Estado. Consentimento e fiscalização são do Estado, porém são delegáveis. Pode ser que vá para lá. Beleza?
Uma coisa que também que vira e mexe o pessoal gosta de falar ali é em relação ao processo administrativo disciplinar. Vamos lá? Falar desse carinha aí, que é bom a gente falar. O processo administrativo disciplinar normalmente é o procedimento pelo qual você aplica uma punição a um servidor. Lembrando que não me interessa se está no estágio probatório ou se já é pós-estágio probatório. Se eu quero punir alguém, tem que abrir um processo administrativo disciplinar. Porque ele assegura contraditório, ampla defesa. O que eu posso fazer no estágio probatório ou até mesmo depois é exonerar por conta da avaliação de desempenho, perfeito? Mas para punir, que exoneração não é punição, porra. Exoneração é uma bênção de Deus. Você não vai ficar nem marcado. Tchau. É um bye. Volte amanhã. Demissão não. Fica marcadinho. A demissão depende de um processo administrativo disciplinar prévio que assegure a contraditória e ampla defesa. O que é importante você estabelecer em relação a isso? Necessariamente. Primeira coisa, o processo administrativo disciplinar ele tem 3 fases. A instauração, o inquérito e o julgamento. Sendo que a instauração é exercida pela autoridade competente, o superior. A instauração é o momento em que você tem editado uma portaria determinando a notificação, cientificação. Lembre-se que no administrativo a gente não está nem aí para o nome. Indiciação, para a gente é tudo igual. Citação, tudo a mesma coisa. Eu aviso que o cara vai responder por um PAD e eu convoco a comissão processante. Não é a comissão licitante, é a comissão processante. Essa comissão tem a responsabilidade de conduzir o inquérito, que é a segunda fase. Esse inquérito subdivide-se em 3 etapas. O inquérito tem a instrução, a defesa e o relatório. A instrução, que é o momento de levantamento de provas, né? A instrução processual, que todo mundo conhece bem. A defesa, que é o momento que, por incrível que pareça, você se defende, vai entender. E o relatório. O que é o relatório? O relatório é a visão final da comissão processante sobre o evento e o que ela acha. Tem que punir, não tem que punir, demite, mata, essas coisas. Lembrando que esse relatório ele é um parecer. Isso tem uma coisa que eu gosto sempre de falar, se é parecer, é meramente opinativo. Se é meramente opinativo, não há vinculação nenhuma entre o parecer e o que vai julgar o relatório, que é a autoridade que iniciou o processo, lembrando. Né? Então eu tenho instauração, eu tenho inquérito e eu tenho julgamento. O julgamento é a análise do relatório. Aquela verificação, se foi tudo certinho, atenderam todos os princípios do devido processo legal. Tá tudo bonitinho? Tá tudo perfeito, ótimo, obrigado, Deus abençoe, aplica a punição. Ou não. Às vezes o relatório pode falar, olha, a gente vai suspender. Não, mas eu estou identificando aqui que tem que demitir, pô. Se é parecer, não há vinculação. É igual o parecer da fase interna de licitação. Está lá só para opinar. É ato enunciativo ou declaratório. Não tem imperatividade, não tem auto-executoriedade, não tem nada. Então está ali apenas para dizer, olha, a minha opinião é essa. Importante em relação a todo esse procedimento, 2 súmulas, a súmula 591 e a 592 do STJ. O que a súmula 591 diz? Em sede de instrução processual do processo administrativo disciplinar, é possível a utilização do, bonitinho, instituto prova emprestada. O que é a prova emprestada dentro de um processo administrativo? É você pegar uma prova de uma outra esfera, civil, criminal, previamente estabelecida e trazer para o nosso processo. Eu não preciso levantar a prova também. Tá lá, me empresta aí, tio. Só nós. Só PAD. Claro que a prova tem que ter sido obtida de forma lícita também. A gente não vai transformar ela em lícita aqui. Ela tem que estar regular nos outros processos. Prova emprestada. Segunda regra, você sabe que o PAD, de regra, ele dura 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. O julgamento, 20. Qual é a preocupação em relação a isso? A súmula 592 diz que extrapolar o prazo estabelecido para a finalização do processo administrativo disciplinar não gera invalidação do processo, salvo prejuízo comprovado. Então, se passou os 120 dias e ainda não teve o relatório pronto, está tudo certo. Se você mostrar que você sofreu um prejuízo, você consegue anular o processo. Você consegue invalidar o processo. Mas se você não comprovar prejuízo nenhum, o cara está julgando, já passou mais de 20 dias. A gente vai fazer assim, ó, olha para cá. Ombrinho. Tô nem aí.
Então, extrapolar prazo previsto para a realização do procedimento administrativo não é causa de invalidação do processo. Somente se for comprovado o prejuízo para alguém. Alguém tem que se ferrar. Não que seja importante isso. Tá? Então, essas duas súmulas são extremamente importantes. A prova emprestada da questão de extrapolar prazos normalmente. E, para fechar, né, porque já são 10h25, vocês já estão me olhando com cara de vai calar a boca que horas. Você tem duas formas de tentar confrontar a decisão que não foi do seu interesse. Você tem a revisão e você tem um recurso administrativo. A revisão é prevista na Lei 8.112 e novamente prevista, né, reprevista, bonito isso, na Lei 9.784 de 99. A revisão é aquela que traz características do tipo 1. Pode ser pedido a qualquer tempo, não tem prazo. Mas já tem uma exigência, fato novo. Você pode pedir a qualquer momento, mas me apresenta um fato novo, querido. Um pato novo não, né? Um pato novo é um patinho. Me apresenta um fato novo. A revisão administrativa, ela tem a possibilidade da reformar-se em pégios, sim ou não? Nunca. A revisão administrativa, ela permite até mesmo a reformar-se em mérios, mas não em pégios. Odeio falar assim. Pegou? Beleza. O que é o recurso administrativo? O recurso já é mais evoluído. Surgiu com a Lei 9.784. Estabeleceu um procedimento meio que judicial no nosso âmbito administrativo. O recurso ele só pode ser oferecido 10 dias após o procedimento, sendo julgado em 30. Então a gente tem aquele prazinho de 30 como uma composição clássica. Quais são os motivos que me levam a um recurso administrativo? Confrontar a legalidade ou mérito. Aqui é mais fácil. Aqui não tem que ter pato novo. Confronto a legalidade, confronto o mérito. O recurso administrativo permite a reformar-se em pégios? Você foi suspenso, recorreu? Ah, tá certo, não era para ser suspenso. Você está demitido. Pode acontecer. É aquele papo do professor, você corrigiu minha prova errada. Ah, sim, verdade, te dei nota sem dever. Né? Te dei 8, era 6. Eu corrigi errado, realmente. Isso é o recurso administrativo. Ele permite essa possibilidade. Lembrando que o recurso, ele sobe, né? É a instância superior. Sendo que o recurso, antes de subir, ele traz um prazozinho de 5 dias. Bom Natal. Traz um prazo de 5 dias para reconsideração da autoridade que proferiu a decisão. Então, ó, antes do recurso subir, existe a possibilidade da reconsideração. É aquela história, né? Ele te demitiu para te sacanear, você recorreu, ele fez o quê? Ih, rapaz, vai subir, meu superior vai ver e eu tô... Vou reconsiderar. Amigo, volta? Que isso? Tranquilo. Foi sem querer, eu confundi as pessoas. É homônimo, a desculpa é sempre essa, né? Parece comigo, é homônimo, não bebi ontem. O recurso administrativo ele tem essa possibilidade de reconsideração. Silente, passaram 5 dias, ninguém fez nada, sobe. E a Lei 9.784 ela fala que o recurso ele pode chegar até no máximo 3 instâncias, salvo disposição em contrário. Tomara que não venha uma lei dizendo que existem 18 instâncias. Mas, por enquanto, para nós são 3, que é o que realmente interessa. Beleza? Eu sei que foi corrido. Eu sei que vocês estão com raiva de mim. Vocês todos estarão aqui no Passaporte amanhã também? Amanhã eu vou me preocupar só com jurisprudência, eu juro. Eu não vou repetir nada que eu falei, fora tudo que eu falei hoje. Pode ser?